Viamão Web, a rádio que você vê. O programa Despertar Viamão. Apresentação: André Guedes e Rubem do Saneamento. Despertar Viamão. Meu nome é André Guedes. E eu sou Rubem do Saneamento. Hoje vamos falar sobre o aniversário de Viamão, que ocorreu dia 14 de setembro. Fez 282 anos, Rubem. Tá velhinho Viamão, hein? Tá velhinho. Também vamos falar, estivemos lá na Feira Literária, na 17ª Feira Literária de Viamão. Colhemos algumas conversas lá, né, com algumas pessoas, fizemos algumas conversas, tiramos uma leitura que a gente vai estar dialogando aqui mais para frente, depois dessa primeira parte que o nosso querido André vai estar dissertando para vocês aí a história, um pouco da história de Viamão, né, da sua fundação, do seu período aí de capital, né, e algumas principais características de nossa cidade. Tu tem aí anotadinho, André, para falar para nós? Tem tudo anotado, Rubem, mas antes disso, você que está nos escutando ou está nos assistindo, eu gostaria então que baixasse o app. Você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, baixe também o app da rádio. Você que está no YouTube do Despertar Viamão, baixe o app da rádio. Eu quero lançar aqui um desafio, Rubem. O pessoal que entrar pelo www.viamãoweb.com vai ver a minha pontuação lá. Eu quero fazer um desafio. Quem vai conseguir me superar na minha pontuação lá? Eu vou me esforçar, porque eu até agora não sabia, mas então é só baixar ali. É só entrar no www.viamãoweb.com, se cadastrar e toda vez que estiver então assistindo ou escutando, vai marcando ponto. E depois isso aí pode virar algum brindezinho aí, hein? Um brinde, vai ter sorteio. Olha só. Nós estamos iniciando, né, essa jornada nesses programas e vem muita coisa boa, viu, André? Já vou anunciar aí que nós temos feito contato com muitas pessoas e todo mundo está um pouco assim, né, curioso para saber, olha, eu quero ver como é que é esse programa. É a rádio que você vê e a TV que você ouve, então entre na Viamão Web e participe. Conheça a rádio, conheça os programas e venha fazer parte conosco. Mande mensagem através do WhatsApp da rádio, do telefone da rádio e também do nosso telefone do Despertar. Qual que é o WhatsApp aí, André? É fácil de gravar, é 9999-89362. É o nosso WhatsApp, é só mandar ali sugestões, reclamações, pautas. Pode nos chamar para a gente conversar com você na sua comunidade. Estaremos lá com o maior prazer. Pode fazer críticas, né, sobre as nossas posições, sobre o que nós estamos comentando. Pode aqui, é livre para você dialogar sobre todas as formas conosco aqui. E a rádio é uma rádio de interação, uma rádio de comunidade, uma TV de comunidade. Então você vai ver muitas vezes o seu bairro aqui, você vai ver lideranças do seu bairro aqui, vocês vão ver pessoas comuns. Não vamos ter grandes artistas, tirando, né, lógico, o André, que é um artista nato. O resto vocês vão ver que são todas pessoas que a gente vai estar conversando, pessoas simples da comunidade, do dia a dia, que vivem a nossa cidade. Então vamos lá, André, começa aí para nós aqui. Como é que surgiu a história, então? Como é que surgiu Viamão? Vamos falar um pouquinho, então, da história de Viamão, antes de comemorarmos, então, o aniversário de Viamão. Esses 282 anos de Viamão. Fomos às ruas e conversamos, então, com as pessoas que são as mais importantes. As pessoas que moram, vivem, pessoas simples, comuns, né? Do cotidiano da cidade. E ouvimos algumas pessoas, né? Alguns relatos ali. Sabia, Rubem, que Viamão fica a 25 quilômetros de Porto Alegre? Sim. Sabia, né? Tu dirige bastante. Sim, porque eu dirijo Alegre. Bastante até Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre durante muito tempo, então estudei, faculdade, tudo em Porto Alegre, então eu sei, esse caminho eu sei de cor. Sabia que Viamão, então, faz divisa com os municípios de Gravataí, Glorinha, Alvorada, Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Capivari do Sul e também com a Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos, né? A maior lagoa aí que nós temos e que, graças, né, à natureza, nós fomos contemplados aí com essa costa de 160 quilômetros ali de Itapuã, né? Da costa da lagoa aí.
Então, nós somos abençoados, um povo abençoado aí de recursos hídricos. É verdade. Viamão, então, uma população mais ou menos de 252 mil habitantes, 282 anos. Viamão foi fundado, então, em 14 de setembro de 1741, por Francisco Carvalho de Cunha, que estabelece, então, ali nos campos de Viamão, chamado Sítio da Estância Grande. Sabia, Rubem? Não sabia, Sítio da Estância Grande. E aí foi ali que ele ergueu, então, a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. É estranho esse nome ou tu conhece? Sim, sim, conhecidíssima Capela da Conceição. Vamos chegar lá, então. Igreja Matriz. Conhece a Igreja Matriz? Sim, Fundada, inaugurada ali em 1770, a estilo barroco, é a segunda igreja mais antiga do nosso estado. Não é pouca coisa, né? não é pouca coisa. Não vamos nem entrar no detalhe da mão de obra dessa igreja aí, que é um pouco triste essa parte, né? Origem da palavra Viamão. Quer sugerir aí? O que tu sabe sobre a origem da palavra Viamão, Rubem? Olha, o que eu tenho acompanhado aí é uma disposição que tem dos Historiadores. canais, e relatos e tal. E lá no livro, Viamão 300 anos, tem uma história lá que nós vamos dedicar um programa somente para o livro 300 anos. Nós queremos convidar aqui o Vitor Ortiz, né, para estar dialogando com a gente aqui, ou alguém, né, que tenha participado do livro, o Barrenuevo, quem sabe, né, que é morador aí da cidade, quem sabe a gente pode estar trazendo aí para construir esse diálogo, fazer um programa só sobre os 300 anos de Viamão. Viamão é uma cidade maravilhosa, eu amo essa cidade, aqui tem tudo o que a gente precisa. A origem da palavra Viamão é bem controversa. Tem alguns segmentos que dizem que na altura, rios. então, do morro, alguém subiu ali, até mesmo na igreja matriz, subiu e viu a mão, os cinco rios, né? Que é o Jacuí, Caí, Gravataí, Taquari e o Rio dos Sinos. Essa é uma das versões. Também tem a versão que vem da origem da palavra Ibiamon, que quer dizer terras de Ibiás, pássaros. Palavra indígena. Isso, essa é um segmento, então, é uma vertente que dá o significado da palavra Viamão. Rubem, nasceu em Viamão, Rubem? Infelizmente, não. Como a maioria da população, sempre morando em Viamão, mas nasci em outro lugar. Eu nasci no Hospital Conceição, em Porto Alegre, há alguns anos. Eu também não nasci em Viamão, sou morador de Viamão há 30 anos, morador aqui da zona rural de Viamão, o espaço ali, a região onde eu me apaixonei, que até hoje moro, não saí aqui da zona rural de Viamão. Tem aquele ditado de quem tomou a água do Fiuza nunca sai de Viamão, né? Esse é um ditado muito verídico. Na verdade, André, viver nessa cidade que tem campo, que tem zona urbana, que tem praia, que tem lagoas, rios, né? No entorno, a Lagoa dos Patos, que tem uma diversidade da natureza, do biossistema, do ecossistema, que tem uma diversidade enorme. Uma vez eu estava lendo sobre mais de 137 espécies de figueiras. Então, é uma cidade encantadora, com morros, encostas, e aí vai. A zona, quando a gente entra na questão da estrutura política, administrativa, aí a gente fica um pouco triste, né? A gente olha para outras cidades e vê que cidades bem mais novas têm uma estrutura mais planejada. Eu acho que Viamão tem capacidade naturalmente de ser um polo de desenvolvimento cultural, um desenvolvimento industrial, que obviamente a indústria ela traz um pouco de carga poluente, mas tem muita indústria aí já amparada no sistema de sustentabilidade, empresas que cuidam do sistema, do meio ambiente, da energia renovável. Viamão tem potenciais enormes. Tu imagina
Eu conheço uma área aqui que dizem que é a antiga área dos padres, que vai em direção à praia. É um terreno muito grande. Mas se fosse feito um estudo ali de botar placas solares, tu imagina quanto custaria a nossa energia elétrica aqui em Viamão. Talvez dava para fornecer energia elétrica para toda a cidade, né? E nós sabemos que a energia elétrica é o que movimenta. Viamão sempre teve esse problema, né? Da falta de investimentos em energia. A nossa proximidade com Porto Alegre leva todos empregos para lá, todos os empreendedores vão para cidades como Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, que tem uma melhor situação, que facilita, né, essa política aí de desenvolvimento. Já voltando, então, o André aqui, senão sai fora. Rubem, mas Viamão é uma cidade, é uma senhora que está se reinventando, né? Agora está investindo no turismo, né? Agora está explorando esse ramo do turismo, turismo rural, turismo esportivo, turismo cultural, que a gente vai ver aqui agora. Mas quero voltar ali na parte antiga de Viamão, aquela parte onde tu tomou banho ali no Lago Tarumã, pescou lá no Tarumã. Eu fui jogador, quer dizer, mais ou menos ali do Tamoio. Chegou a jogar no Tamoio? Não, eu jogava pedrinha na água lá No Fiuza? Lago. Não, no Lago. No Lago Tarumã. Eu quero trazer agora, ao longo dessa nossa conversa aqui, eu quero trazer alguns vídeos que nós fizemos, algumas conversas que nós fizemos em Viamão, no centro de Viamão. Falamos com algumas pessoas que trouxeram esse carinho que nós temos pela nossa cidade. E isso foi visto em todas as entrevistas, um sentimento que as pessoas têm identificado com a cidade, né? A gente muitas vezes tem críticas, mas a gente sabe que esse é o nosso lugar. Aqui é a nossa terra, nós não precisamos sair da nossa casa, do nosso lugar, para ser feliz. É aqui que a gente tem que ser feliz, é na nossa cidade, construindo opções, jornadas, né? Que conjecture, né? Que tenha as diversidades de ideias, que socialize de uma forma mais efetiva, né? Todas as classes sociais, todas as culturas, né? Todas as religiões, todas as etnias, né? E nós temos essa capital, né? Essa que foi capital do nosso estado, uma vasta potencialidade, e que nós temos que voltar a olhar para a vocação da nossa cidade. Não dá para inventar uma vocação para uma cidade que não tem, né? Nós não vamos poder falar aqui de potencial, por exemplo, esportivo sobre futebol, porque nós não temos um campo de futebol. Cachoeirinha tem, Gravataí tem, então daí tu vê que esses times de futebol, propriamente dito, eles têm mais espaço. Mas nós não temos aqui um lugar de patinação artística, nós não temos aqui um lugar de referência, um octógono, né, público. Nós não temos aqui várias questões para canoagem, apesar de nós termos ali o próprio Lago Tarumã, Itapuã. Né? Nós vamos entrar no assunto do Lago Tarumã numa outra oportunidade, mas voltando aqui à nossa cidade, vamos ouvir ali aquelas pessoas que conversamos e vamos ver o sentimento delas com a nossa cidade. Viamão Web, a rádio que você vê. O programa Despertar Viamão. Apresentação André Guedes e Rubem do Saneamento. Despertar Viamão. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Alcina, Qual é o bairro que a senhora mora? Jardim Viamar. Seja bem-vinda aqui no nosso programa Despertar Viamão. Nós queríamos saber se a senhora tem uma mensagem para deixar para a nossa cidade hoje, que está fazendo aniversário. E se a senhora, o que a senhora gostaria de comentar, como é que está a nossa cidade? Bem, eu gostaria de deixar claro, homenagear Viamão pelos 277 anos de existência, dizer que eu gosto muito de morar aqui em Viamão, né, e que esse povo é hospitaleiro, e dizer também que eu sinto muito orgulho de morar neste pedaço de chão.
Que lindo, viu? Isso que nós precisamos, de pessoas que amem a cidade. Estamos aqui com mais um trabalhador para perguntar sobre a cidade de Viamão, que hoje está fazendo 282 anos. Gostaríamos que tu deixasse uma mensagem de como é que tu está vendo a nossa cidade hoje. Como é que é o teu nome? Ricardo, E qual é a tua atividade? taxista. E como tu vê a nossa cidade? Tem experiência aí, tem transitado por tudo, né? Conhece bem a cidade aí. Qual a mensagem que tu traz nesses 282 anos para a nossa cidade? Precisa evoluir muito. Tá triste. Já teve melhor, agora tá decaindo de novo, a cidade tá horrível, cheia de buraco para tudo que é lado, até no asfalto tem buraco. Fora N acontecimentos, Viamão tá triste, infelizmente. Nós estamos falando para o programa Despertar Viamão. Estamos aqui entrevistando o Ricardo, que é taxista, né? E colocando seu posicionamento aí, como ele está vendo a cidade. Mas gostaríamos também de dizer que nós amamos essa cidade e gostaríamos de ver essa cidade feliz. Eu queria saber, Ricardo, se tu tem uma perspectiva, uma esperança, tu é morador da cidade há muitos anos, qual é a tua perspectiva daqui para frente? Bom, eu moro aqui em Viamão já faz 39 anos. Eu normalmente digo que, graças a Deus, não nasci em Viamão. Né? Mas, assim, eu vou dizer um negócio bem sério para vocês. Olhando Viamão por fora, assim, não se tem muita perspectiva, não. Estou sendo bem sincero. A gente olha as cidades ao redor, as cidades parecem que estão desenvolvendo mais rápido que Viamão. Infelizmente, Viamão está voltando a ser novamente uma cidade dormitório. É a opinião do nosso trabalhador, morador da cidade aí, e que nós estamos mais uma vez colhendo aqui depoimentos, né? No dia do aniversário da nossa cidade, da nossa Viamão. E se tu me permite uma crítica, e aí não é questão política, aí é para os comerciantes de Viamão. Porque Viamão só funciona depois das 9 e morre depois das 5. Passa aqui 6, 6 e meia da tarde, as lojas tudo fechadas. Quem vem de Porto Alegre não gasta em Viamão, não compra em Viamão, tudo está tudo fechado. A boa parte do comércio fecha meio-dia. Nenhuma cidade vai para frente assim. Olha só, hein? Essa mensagem fala muito sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Então é importante a gente ouvir e levar essa demanda aí adiante para nossas autoridades, para aqueles que fazem a cidade acontecer, os políticos, os empresários, né? Chamar a atenção para esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença, porque o desenvolvimento passa pela relação de todos e o dinheiro circulando na nossa cidade. Muito obrigado, Ricardo. Viamão Web, a rádio que você vê. Como o Viamão é tão extenso, ele tem a possibilidade de ter várias vocações dentro de uma própria cidade. Porque nós temos ali Itapuã com uma vocação, temos a zona rural com uma outra vocação, temos aqui o nosso centro histórico com uma outra vocação. Então, Viamão tem que olhar melhor cada região para poder absorver, entender a vocação daquela região. Por exemplo, Itapuã, esportes náuticos, Itapuã, cultura, a parte antiga da cidade, o centro histórico também, talvez a vida noturna, que falta muitas vezes. Como é que tu vê essa pesquisa ou essa exploração individual por região? Olha, André, eu vejo com bons olhos, mas eu volto aqui a frisar que, apesar dessas múltiplas faces, né, de potencialidades que tem a cidade, se não for de uma forma organizada e um potencial chama o outro. Vou te dar um exemplo. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, se tu olhar qual é a vocação de Porto Alegre, a vocação de Porto Alegre não é geração de emprego. A vocação de Porto Alegre é nada mais, se tu perguntar em qualquer lugar do mundo, é a cultura. E parece tão simples, a cultura. Mas Porto Alegre, ele tem um histórico de cuidado com a cidade. Desde uma pedra que vai na rua, tudo é um movimento, né? É forte, é latente. Quando tu mexe na cultura, lá tu mexe no formigueiro. Tem produção de arte, cultura. Gramado. Veja bem, Gramado,
nada mais é do que uma cidade que neva às vezes. Então a neve não é o potencial de Gramado, mas eles fizeram exploraram, digamos assim, esse viés, fizeram lá, desenvolveram o Festival de Gramado, que muitos vão lá, vão embora, não gastam lá. Quem vai gastar é as pessoas que vão para lá, o turismo artístico que gera a renda. Estou colocando isso para te entender. Porto Alegre, então, a vocação é a participação popular. Se tu perguntar no Canadá, na Alemanha, qual é a cidade de referência de participação popular, simplesmente um programa político que trouxe para dentro do comando, do gerenciamento de recursos da cidade, ele deixa a cidade falar o que quer ser. É como tu pegar um filho e dizer, tu vai ser médico, mas ele quer ser advogado. E aí é médico, mas ele quer ser advogado, ele não vai ser um bom médico. E isso, o orçamento participativo, que foi referência mundial, trouxe para Porto Alegre. Foi institucionalizado como política de Estado, ou seja, não interessa qual partido que tenha, ele vai existir essa participação popular dentro do projeto de recursos, né, de disponibilidade de recursos para a cultura, para a educação. A educação foi potencializada em Porto Alegre, mas tudo é uma corrente, um eixo puxa o outro, né? Por isso que eu acredito que aqui em Viamão, o que nós temos? Nós temos que focar toda a nossa potência, se é na zona rural, focamos no ecoturismo, no desenvolvimento sustentável, na geração de energia limpa. Se nós temos que ter referência a alguma coisa. Nós temos um autódromo que raramente tem uma corrida lá internacional. E é um autódromo. Então, se aquilo ali é potencial, por que não desenvolver? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais corrida, vamos buscar alternativas. Vamos melhorar entende? Nós temos que potencializar aquilo que nos dá a referência. E assim a cidade vai ser puxada para cima. O que acontece? Como nós não temos referência em nada, nós ficamos assim. Então, o nosso maior potencial aqui, hoje, e que eu acho que deveria ser explorado, é a produção de alimentos. Enquanto falta alimento no mundo, Viamão produz. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Foi o maior produtor de hortaliças também. De hortaliças, isso aí. Do leite. Bacia leiteira. Né? Esse ganhou prêmio agora, pouco tempo. Estância das Oliveiras. Estância das Oliveiras, do azeite. Né? Então, gente, eu particularmente, se eu tivesse alguma influência para poder participar assim, de uma construção, de um plano de cidade, não se pode fazer plano, André, pensando para 2 anos, 4 anos, vou me candidatar a isso, fulano aquilo, eu saio do poder, fulano mesmo. Não, nós temos que pensar que a cidade é viva. É como nossa casa. Tu não faz uma casa para te viver, tu faz uma casa, tu organiza para te viver, para que vivam os teus filhos, para que vivam os teus netos. Né? Tu tem esperança de planejar para frente. E essa é a minha visão. Posso passar novamente para ti? Se a cidade é viva, os anseios vão mudando conforme ela vai vivendo. Não é verdade? Pode ter necessidade de uma coisa e passar alguns anos ter necessidade de outras coisas. Por exemplo, cinema. Quantas vezes foi no cinema aqui em Viamão? Olha, eu fui algumas vezes. Mas não vai mais. Faz muito tempo que não vou. E museu? Museu é brincadeira, né? Nunca foi no museu em Viamão? Não. E na feira literária tu foi? Fui. E como é que foi a feira literária? Quantos livros comprou na feira literária, Rubem? Comprei um livro, mas não foi na feira, né? Foi no meu amigo Lirinho ali. Lírio. Né? Abraço, Lírio. Dos 300 anos de Viamão. Vamos passar o vídeo dele agora, o que tu acha? Pode passar, um livro que tem muita cultura aí, para trazer a informação para a nossa cidade, inclusive para os nossos alunos que têm amor, né? Quem sabe grandes historiadores ainda não vão sair da nossa cidade. Antes da gente passar o vídeo da conversa com o Lírio, ele nos explicou algo que a gente passou despercebido. 300 anos o livro. Uma cidade de 282. Por que tem 300? Eu explico aí, Lírio. Estamos aqui na loja do Lírio Pimenta, um comerciante, um empresário da cidade de Viamão, histórico. E nós viemos aqui no aniversário de Viamão
hoje comemorando 282 anos, para bater um papo aqui, de alguns minutos descontraídos com o nosso amigão aqui. Queria que trouxesse uma mensagem aí para nossa cidade, né? E a perspectiva aí de um futuro logo ali. Acho que é muito bacana, né, cara? Viamão tem 282 anos. É uma cidade, né, a maior cidade da região metropolitana, né? A cidade com muitas perspectivas, que vai melhorar muito, né? A gente trabalha para isso, né? A gente que é de Viamão, as pessoas que chegam em Viamão é porque gostam de Viamão, né? E o cara que tomou a água do Fiuza, né, cara, nunca mais sai de Viamão, né? Essa é Tu é um cara que carrega um legado, né, do teu falecido pai, o Lírio, que construiu a sua história aqui nessa cidade, né? Um homem que acreditou sempre nessa cidade. Então, falar contigo hoje, né, sendo um herdeiro, né, da história do Lírio, junto com o Vitor e com o Hélio, né? Vocês três que representam aí o nosso coração pujante aqui de amor por a nossa cidade, no comércio, que a gente tem muitas perspectivas, muitas coisas. E a gente vê que ainda há o que melhorar e muitas coisas dependem do nosso mover, né? Quanto cidadão, quanto a visibilidade, quanto o desejo que Viamão vá para frente. O que tu acha? Eu acho que sim, o Viamão tem tudo para se desenvolver, mas só que a gente quer um Viamão que se desenvolva, né? Digamos, como é que eu vou te explicar? No seu todo, né? Não, digamos assim, a gente não quer que vamos receber um grande empreendimento para desenvolver Viamão. Olha, eu acho que Viamão já está desenvolvido, né? Viamão é uma cidade que pode receber grandes investimentos, desde que sejam sustentáveis, né? E a gente teve agora, há pouco tempo, a gente teve aquela luta contra o lixão, né? Que é uma coisa muito moderna, muito legal, mas que traz consequências para a nossa comunidade, né? E para a nossa flora, para a nossa fauna, para toda a nossa, né? O nosso bioma, né? A gente é uma cidade que a gente tem 4, né? Digamos assim, o Parque de Itapuã, né? O Banhado Grande, né? Qual é o outro lá? O Banhado dos Pachecos, né? Ali pro lado de Gravataí também, né? A nascente do Rio Gravataí é aqui, né? É em Viamão, né? Que é a água que leva água para toda a região ali, né? Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, né? Todo mundo depende daquela... O curso do rio, né? O curso do rio, né? Passa por toda aquela região, né? E a água vem dali, né? Onde é que sai, né? A nossa água, né? Então, acho que agora também vai vir de Itapuã, né? Acho que é um projeto mais próximo que vai ter que acontecer, porque a gente vai ter que subir água para todo mundo, né? E se não poluir essa água, não poluir a nossa cidade, é muito importante, né? Eu queria saber de ti também a respeito do desenvolvimento aqui do centro da cidade. A cidade tem um histórico de que as coisas são um pouco coordenadas por uma espécie de monopólio, de que o comércio ele tem uma vida mais viva aqui na rua central e o resto, né, é isolado. Tu acha que a política da cidade ela tem priorizado mais alguma parte do centro, ou tu não vê nenhum tipo de diferença nisso? Não, acho que existe uma centralização, né? O próprio fluxo dos carros, né? Eles circulam numa direção, né, pré-determinada, né? Acho que a gente pode ampliar a cidade, né? A gente tem que ampliar a cidade, mas para ampliar a cidade, a gente tem que mudar esse fluxo, né? Esse fluxo, ele tem uma direção já pré-definida, né? Ele sai ali da caixa d'água, tem que passar na frente da igreja, né? Passa aqui nessa esquina aqui e depois vai distribuir para a cidade, para o restante da cidade, né? Eu acho que o desenvolvimento vai ser um natural, né? Essa coisa não tem como os caras... Tanto que eu acho que a nossa avenida principal já está um pouco esvaziada. As lojas são menores, né? Hoje a gente precisa de uma loja maior, até para o cara poder se sustentar, né? Uma loja pequena hoje não sustenta mais, né? Não sustenta uma família,
Né? Existe essa, a gente até tem, tudo bem, o cara vai começar com uma loja pequena, mas para ele sustentar a família, ele vai ter que ir para uma loja maior. Né? Nós recebemos aqui de presente, no dia de hoje, este livro aqui, Antártica 2048. Recebemos aqui do Lírio. Muito obrigado, né? Por esse presente a gente vai ler. E esse livro fala muito da relação climática, né? E daquilo que tem ocorrido aí nos últimos tempos. Viamão tem travado algumas lutas ambientais, como a luta contra o lixão, e isso faz uma diferença na cidade que tem essa visão de sustentabilidade, né? E para isso tem que ter toda uma estrutura. Para uma cidade se desenvolver, ela precisa ter sustentabilidade, equilíbrio, né? Entre as áreas, né? Rurais e urbanas, e assim também uma cidade precisa de mobilidade urbana, drenagem correta, né? E toda a parte de saneamento, que é o que a gente mais luta aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as inundações que certamente aqui têm ocorrido, né? Nesses últimos tempos, e o que tu vê de diferente, se mudou alguma coisa nos últimos anos nessa parte aqui frontal, onde há essa inundação da esquina da Marieta, né? É Marieta? Julieta Pinto César, com a General Resende. Assim, ó, eu acho, cara, que provavelmente, né? Por quê? Por causa do lixo, né? É o lixo que se acumula ali, que vai para dentro do bueiro e trava o bueiro, né? E é uma outra coisa, assim, que a gente precisa, né? Eu acho que a gente vai ter que procurar isso, né? Eu espero que trabalhe isso. É a questão do PAC, né? A gente sabe que existiu, né? Que teve um investimento grande, né? Que abriu toda a cidade, né? Mas e o segundo ponto do PAC não andou. Não foi implementado, né? Não sabe onde é que vai, né? Então as pessoas têm que fazer a ligação, né? Essa ligação, né? Que vai levar ele para um outro local, só que não se sabe qual é esse outro local, né? A gente tem, por exemplo, a questão do Lago Tarumã lá, que o pessoal fez toda uma revitalização, uma boa ideia, né? Com uma boa intenção, mas eu acho assim que o calão ali é muito pouco, né? Para toda a cidade, né? Como é que se diz assim? Todos os valões da cidade vão para lá, né? Se direcionam para lá. Então os caras vão ter que ter uma ideia diferente ali, ou planejar alguma coisa para poder aumentar essa vazão, né? Para evitar esses alagamentos. Né? Eu acho também, tem uma coisa assim, eu sempre fui a favor do paralelepípedo. Né? Porque o paralelepípedo é aquela coisa assim, a água infiltra, né? Ecologicamente correto, né? Já o asfalto, cara, olha, é muito legal, muito bom para a gente poder andar, né? Mantém é mais limpo. Então, André, relativo à Feira do Livro, o que nós temos para dizer? A Feira do Livro foi criada aqui há 17 anos atrás. Então, por isso, essa 17ª Feira do Livro. Né? Foi criado por um projeto de lei, instituído ali pelo ex-vereador e vice-prefeito Serginho, que também criou, na época, a Lei da Acessibilidade, né? Um professor, uma pessoa interessada, né, na área da educação, e trouxe, através de uma parceria aí, trouxemos a Feira do Livro para Viamão. E aí ela passou a ser feira literária. Né? Nessa feira, a gente tem que compreender qual é o foco principal dela. Né? Obviamente que ninguém vai numa livraria comprar sapato. As pessoas vão comprar livros. Então, por isso, a feira literária, de leituras. Né? Então, em Porto Alegre eu já participei, em algumas cidades também, Canoas já fui, Capão da Canoa fui também em Bé, tive lá na Feira do Livro, Tramandaí. Mas o que acontece? A Feira do Livro e a feira literária, no bom sentido, tem vários eixos. A educação da leitura, a cultura da leitura, ela não é algo simples que se faz num dia. É uma política, né, que foi implementada através do projeto de lei também, que virou nas escolas, né, a Hora do Conto,
que é contada para as crianças, desenvolve, a criança vê a leitura, a criança ouve a leitura, a criança interage com a leitura, o teatro vem da leitura, a arte vem da leitura. Então, as interpretações, as nossas utopias, os nossos sonhos, a leitura ela desperta, né, na gente um sentimento de vida nas letras. Então, isso é fundamental, né, André, que uma feira literária tenha um projeto de ações, né, voltada que incentive a leitura. Eu não vou fazer aqui qualquer crítica, porque, assim, quem não faz, não critica quem fez, né? Mas eu, como cidadão, eu sou obrigado a compreender, né, que a nossa cidade precisa qualificar os seus eventos, né? Classificar os seus projetos. Se a feira é literária, Viamão fez 282 anos. Poderia fazer uma festa? Poderia. Com músicos, beleza? A festa do aniversário da cidade. Ora, se esse é o... Já vi aqui Melchior, já vi outros artistas em Viamão, tinha uma época muito frequente de shows, né? Eu vi aqui, se eu não me engano, Nenhum de Nós, vi bandas aqui em shows de rua, mas, infelizmente, a feira é literária. Mas, Rubem, para, você está muito sério, Rubem. Tô nervoso. Eu quero te provocar um pouquinho mais. Você está querendo me dizer que a cultura vem através somente da leitura? Será que cultura não vem através de peças teatrais, através de movimentos artísticos, artesanato? E vou te provocar mais um pouquinho. A cultura vem através de shows? Bom, André, eu tenho uma ideia, uma construção de ideia, né? Não sou dono da verdade, mas a leitura é o alicerce, a leitura é o alicerce de todo o processo. Tem a ver com artesanato? Sim. Tem a ver com teatro? Sim. O texto ele é escrito para ser apresentado, né? Então Tem que não ser é interpretado. Ele tem que ser interpretado, há detalhes, minúcias, vírgulas, parênteses, parágrafos, tudo tem que ser Encenado, vivido. encenado, vivido, aquilo tem que ser introjetado no artista. Então é um exercício muito complexo. Senão todo mundo era artista, todo mundo era escritor, todo mundo era diretor, todo mundo era compositor. Mas o que eu quero deixar bem frisado não é que as formas de cultura não sejam... Eu disse que todas elas são baseadas, fundamentadas na construção da literatura, da leitura. Tu não vai falar ou construir qualquer ideia se tu não tiver um embasamento literário. Tu não lê alguma coisa naquele sentido, compreender o contexto e o que aquilo está te dizendo, te trazendo, da onde que é a origem daquele texto, por que aquele texto surgiu, que época ele contemporiza, o que ele impacta na vida das pessoas. Então são N coisas. Mas o show, que eu vou chegar lá, o show nada mais é do que, a própria palavra já diz, um show, um espetáculo, ou seja, um ato de interação, do êxtase entre o artista e o seu admirador. Assim como o teatro. O teatro, ele traz mensagens, provavelmente, ou seja, uma comédia, ou seja, um drama, ou seja, qual for a temática, ele vai trazer uma mensagem. A música, ela também traz uma mensagem. E a música é certamente um dos instrumentos mais importantes para o cognitivo das pessoas, para elas se acharem. Frases são ditas, compostas, né? E isso gera, com certeza, um impulso da alma da gente, né? Que a gente diz que a música, ela atinge a nossa alma, e verdadeiramente atinge. Quem canta os males espanta, não é verdade? Esse é um ditado muito popular, né? Mas o que eu quero dizer? Viamão trouxe nesse momento, né? Na feira, um show, ou seja, alguns artistas que eu gosto muito. Eu gosto do Fábio Júnior, sempre escutei Fábio Júnior.
Gosto do Michel Teló. Dá uma palhinha aí do Fábio Júnior. Ah, não, aí tu me judia. Alma gêmea. Isso aí. Não, eu cantei pra ti, calma. Não. Mas o que eu quero dizer com isso? Novamente, a cidade passa por um processo de, como muitas cidades, inundações, ciclones. Nada disso o governo tem culpa. Mas olha, André, o que eu fico admirado. Nós saímos daqui e fomos ajudar, sabe aonde? Roca Salles. A nossa prefeitura solidária saiu daqui e foi ajudar Roca Salles. E aqui não tem um plano, sabe? É como tu pegar a bala do teu filho e vai lá e dá para um da rua, tira uma foto e bota no Face. E o teu filho fica sem. Isso é que entristece a gente. Aí pode todo mundo dizer aqui, mas o dinheiro era para a cultura, tinha que ser gasto. Uma das palavras que eu aprendi na minha vida, que nada tinha, nada tem que ser, nada é obrigado, não. Tudo é uma relação. O Hospital de Viamão é um momento, nosso gargalo, o nosso pior problema que eu vejo hoje na cidade, além dos alagamentos que são atípicos e a prefeitura e o governo, nenhum governo está preparado para esse tipo de situação, como nós passamos de um período pandêmico, as pessoas querem sair, querem viver um pouco, eu acho que os shows trazem isso. Querem se divertir. Querem se divertir, mas assim, tem momento, né? Tem hora para dançar e hora para descansar. Tem hora para dormir e hora para acordar. Tem hora para trabalhar, hora para descansar. Tem hora para ir para a escola, tem hora para voltar. Então, eu acho que o momento foi inadequado. Só acho que ligar um show à feira literária eu acho um pouco assim descolado, sem propósito. Não sei quantos livros venderam, mas certamente a política de venda de livros, ela precisa de um impacto. O autor tem que vir assinar livro, que nem é em Porto Alegre. Tem que ter peças de teatro contando um pouco dos livros infantis, por exemplo, né? Tem escritores da cidade, nós podíamos ter feito um painel aqui, por exemplo, resgatando a história de artistas da cidade. Não sei se tu sabe, mas o Dávila era daqui, de Viamão. Pois é. Aquele que fazia o sabolho na escolinha do professor Raimundo. Então, nós tivemos aqui alguns artistas, né, personalidades que saíram daqui, jogadores de futebol. Mas o futebol também é uma cultura. Então, eu acho que nós poderíamos ter movimentado nesse sentido, construído uma feira literária que impulsionasse a leitura, que impulsionasse, que despertasse as pessoas, né, nesse sentido de ler. Quanto ao evento artístico de show, eu acho que ele teria que ser deslocado para um momento, aniversário de Viamão, encerramento de fim de ano, festa. Bom, e aí é o seguinte, não está nenhum advento aí que... Porque não adianta, tu faz uma festa num dia, né, gasta um recurso, que tu diz que é... Primeiro, todo recurso gasto ele tem que ter uma origem na peça orçamentária. Se ele não tem uma origem na peça orçamentária, isso chama-se pedalada fiscal. Então, assim, se tu tira de uma receita e passa para outra, né, antecipa um recurso que ainda não foi aprovado, isso é sujeito até a denúncia, né, a crime de responsabilidade fiscal. Vamos trazer alguns relatos? Vamos trazer, então. Vamos colocar ali o que o pessoal pensa a respeito desses shows aí. O pessoal gostou. Boa noite, estamos aqui com dois jovens, né, participando da 17ª Feira Literária da cidade de Viamão, na Semana Farroupilha, que envolve toda uma cultura, uma história, né? E a Feira Literária tem esse objetivo, de trazer cultura, de trazer a arte, as representações, os manifestos populares, né? Para que seja registrado toda a história de nossa cidade. Como é que teu nome é? David. E o seu? Michel. Estamos aqui com o David e o Michel. David, tu é da onde? Eu sou do Mendanha, 56 ali. A gente é vizinho. Os dois são do Mendanha? Isso. E como é que tá lá o bairro de vocês? Tudo tranquilo? Bem tranquilo. Tudo na boa. Vocês vieram curtir essa noite aqui, já participaram da noite anterior. O que vocês estão achando aí desse momento de envolvimento da cidade, desse festejo?
Ontem eu não vi, né? Mas meus amigos falaram que estava muito bom. E é bom isso pro centro aqui, né? Prefeitura fazendo um festivalzinho bonito, né? Para todo mundo curtir, família. Eu tô gostando. Bem bom. Michel, e tu? O que tu acha aí da cidade, da juventude envolvida nesse momento? Com paz, sem violência? O que tu acha? Muito bom, né? Viamão nunca teve essas atrações que nem tá tendo agora. E vai ser muito tomar daqui pra frente, continuar sendo assim. Muito legal. Desejo que vocês possam curtir, se divertir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí um grande abraço. Estamos aqui com mais um cidadão que está acompanhando a 17ª Feira Literária de Viamão, um evento de incentivo à cultura, à arte, à literatura. E eu gostaria de saber aqui, como é que é teu nome? Wagner. Wagner, tu mora onde, Viamão? Moro na parada 55, condomínio Maias. Condomínio Maias. Quanto tempo tu mora na cidade de Viamão? Nasci em Viamão. Só não nasci no hospital, mas sou viamonense. Só desde os meus primeiros anos de vida. E o que tu tá achando da nossa cidade, desse evento de festa literária? O que tu acha que isso pode estar trazendo aí de melhoria na educação, a respeito da difusão da cultura, da arte e da literatura propriamente dita? Eu sinceramente estou bem contente, achei bem legal. Nunca tinha visto shows do tamanho que está tendo aqui em Viamão. Acho que isso aí agrega muito nessa nova fase que é muito internet, tu ter isso aqui ao vivo é bem legal, achou bem bacana. Tô bem satisfeito com o evento, bem bacana. Tu acha que esse tipo de evento tira as pessoas um pouco do mundo virtual e traz para a realidade e começa a gerar uma socialização que já vinha sendo, encurtada por causa da pandemia? E tu acha então que essas cultura, arte deve ser mais trabalhada na nossa cidade? Com certeza, com certeza. Na minha época de piá, eu vinha para a Rua do Lazer, que faz uma falta enorme. Espero que isso aí também seja uma proposta para o futuro, para socializar, para realmente tirar esse pessoal de dentro de casa, da frente do monitor, da frente da tela do celular e voltar as origens, assim, mais o diálogo, mais cara a cara. Tu falou da Rua do Lazer, também naquele tempo também tinha ali o Desperta Viamão, que tinha eventos, shows de bandas, né? E isso antigamente não tinha internet, né? Então não era tão latente essa coisa de ficar atrás da tela. Tu acha que a cultura pode trazer, resgatar a socialização das pessoas através de um plano de cultura que tenha mensalmente, que seja mais frequente, não uma vez por ano? Sim, com certeza. Eu acho necessário isso. Eu acho que Viamão poderia ser pioneiro, tentar retrazer as origens como era antigamente, fazendo com que Rua do Lazer, eventos, prestigiando personalidades locais, trazendo food trucks para a rua, trazendo feira literária, feira de bazar. Acho que tudo isso aí agrega muito para a cidade de Viamão, porque Viamão, ela está deixando de ser agora nossa cidade dormitório, ela está sendo nossa cidade moradia, nossa cidade de prestigiar. Condomínios bons, o centro está melhorando, tem muito a ser melhorado, mas acho que está melhorando bastante, então acho que a gente está assim, ó, eu acho que o segmento tem que ser esse aí, eu acho que está sendo muito bacana. Eu acho que tem que ser uma política de Estado, uma política continuada. Exatamente. De socialização, né? Então, pelo que eu compreendi da tua fala, é isso. A tua visão é socializar. Exatamente. Para que a comunidade seja liberta trazer a comunidade para a rua de novo, trazer o pessoal para o centro de Viamão, para o Lago Tarumã, para o centro, para a Praça da Igreja, para a Praça da Prefeitura, a Rua do Lazer, feira, food trucks, bastante eventos. Futebol, né? Futebol, que tá carente, né? Nosso futebol tá cada vez menos pessoas, a juventude já não se interessa mais pelo futebol. E me diz uma coisa, quais os artistas de Viamão que tu conhece?
Ontem, o que se apresentou junto com o Michel Teló, o Ross, o Samba de Jorge, e tem mais um do condomínio, agora eu me esqueci o nome do rapaz, mas ele participa junto com os food trucks em eventos particulares que a gente consegue fazer dentro dos condomínios com os food trucks. Que bacana, tu é da equipe então do Food Trucks? Tu tá participando, tu atua, ou é um grupo? Isso, é um indica o outro. Eu participo com a minha Kombi, eu tenho a Kombi Cheirosa, para quem quiser ir seguir é Sua Aromas e a Kombi Cheirosa, a gente trabalha com aromas e essências. E então assim os Food Truck é um modo de a gente participar junto, tá junto com eles e fazendo os eventos aqui, que Viamão tá carente. Nós estamos fazendo essas tomadas, perguntas, essas conversas, e o nosso programa é a primeira TV Viamão, Viamão Web. Esse programa vai ao ar nas quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Tu baixa o aplicativo ali e vai poder assistir no celular. E também no sábado, com o Rubem do Saneamento e André Guedes, sábado, das 11 da manhã ao meio-dia, Rubem do Saneamento nos Despertar. Convido para te divulgar lá, tá abertas as portas também para fazer um comercial, um merchandising e já colocar o patrocínio lá, é baratinho, né? Já vamos chamar os homens aí. Vamos lá, uma parceria, né? Vamos lá, com certeza, vamos sim, gente. E agradecemos aqui então no final aos nossos patrocinadores, Sindiágua RS, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Purificação de Água e Esgoto, e também nossa referência em ferragem Viamão, ferragem Fiuza, a ferragem que você chega lá, não precisa nem dinheiro, só fala com o André lá, pagamento é depois que compra, isso aí nem esquenta a cabeça. E para finalizar aqui, nós estamos na Viamão Web, se o assunto é Viamão Web, tô dentro! Viamão Web, a rádio que você vê. Teclado, soprando um clarinete, órgão, não. Como é que se chama? Órgão. Não, como é que é o nome daquilo? Flauta? Não. Lá. Então, ó lá. Aqui Não, era não, clarinete. Clarinete. Oh. Vamos lá. Eu vou... Que órgão tu toca, velho? Não pode ver o órgão, ele pega no microfone e já fica todo vamos. Não solta o órgão. Vamos lá. Tá bom. Tomou banho ali no Lago Tarumã, pescou lá no Tarumã. Eu fui jogador, quer dizer, mais ou menos ali do Tamoio. Chegou a jogar no Tamoio? Não, eu jogava pedrinha. Na água lá no... Viamão Web, a rádio que você vê.